Pessoal, ontem eu disponibilizei um gráfico mostrando como a desigualdade social mata ao redor do mundo. Pois é, pessoal, a desigualdade social tá matando ao redor do mundo. Quando eu tenho R$50 e vejo você que tem R$1 bilhão, de repente eu tenho um ataque de desigualdade e morro. Pô, cara, meus pêsames aí, cara. Fiquei sabendo que sua avó faleceu. É, cara, complicado. Minha avó morreu de desigualdade. De desigualdade, cara? Desigualdade Puta, eu tinha um primo que aconteceu a mesma coisa, cara. Ele tava andando na rua, ele tava devendo R$100. Passou um banqueiro numa Lamborghini, bilionário, cara. Ele morreu na hora. Aí veio o pobre de direita desesperado, porque o gráfico mostra que muito mais pessoas morrem ao redor do mundo por causa da desigualdade social e por causa da fome do que as mortes relacionadas ao comunismo. Segundo o gráfico do nosso amigo, a desigualdade matou 400 milhões de pessoas, ou seja, mais do que a Primeira Guerra e a Segunda Guerra e o regime stalinista somados. A desigualdade é tipo Thanos, estalou o dedo assim, fez uma galera sumir. Eu só fiquei na dúvida se a fonte dos dados do gráfico é Arial 12 ou Águas de Lindóia. E não vale colocar a fome na conta da desigualdade não, viu, Leonardo? A maioria das tragédias envolvendo fome aconteceram em regimes socialistas como Zimbábue, Etiópia, Cuba, União Soviética e Venezuela, coincidentemente todos aqueles que você defende. Aí vem o pobre de direita com as frases já decoradas que ele aprende no MBL e fala: se o capitalismo é tão ruim, por que a gente não vê pessoas fugindo dos Estados Unidos para Cuba? Olha, pobre de direita, a primeira coisa, ninguém está apresentando uma alternativa para o capitalismo porque o ser humano não tem qualidade suficiente para qualquer modelo diferente do capitalismo. O capitalismo não é uma opção. O capitalismo é a única opção. Então, o pobre de direita aprende no MBL frase pronta, né? Por que o americano não foge para Cuba? Ele tenta resolver essa questão. Ninguém está oferecendo alternativa ao capitalismo. O capitalismo é o único sistema possível porque o ser humano ainda não é evoluído o suficiente, né? O ser humano não é um ser iluminado e superior, como Leonardo Stoppa, que já está preparadíssimo para o sistema de seres elevados do socialismo do Leblon, que ele bem pratica, que ele bem frequenta, que ele adora falar que quer implementar no Brasil, mas mora na Inglaterra. Pô, gente, ninguém aqui tá discutindo se o melhor é capitalismo ou socialismo. Ninguém tá apresentando uma alternativa. Todo mundo quer a mesma coisa, que o governo fique com todo o seu dinheiro, meia dúzia de burocrata gaste como bem entender e a população morra numa miséria, numa maravilhosa sociedade de igualdade. O fato é que o ser humano não está preparado para o socialismo. O socialismo é para seres iluminados, seres superiores, gente que pensa nos outros, não gente arrogante e tosca que nem a gente, pobre de direita. É coisa de gente refinada e civilizada, como Leonardo Stoppa, que usa o Paint para fazer o fundo dos seus vídeos. Eu vou te chamar para algumas reflexões. Você acha mesmo que a AIDS e o câncer são coisas ruins? Pergunta para os donos dos laboratórios farmacêuticos. Você acha que doenças como o Ebola, que matam milhões de pessoas na África, são coisas ruins? Pergunta para as farmácias que vendem as drogas para salvar esses países dessas doenças. É tudo relativo, pobre de direita. Vocês entenderam, né? Esse raciocínio é genial. Nenhum americano foge para Cuba, por quê? Porque a farmácia capitalista inventou a AIDS, o câncer e o Ebola e vive lucrando com isso. Logo, os Illuminati vão se unir aos reptilianos e a Elvis Presley, que na verdade não está morto, para implementar uma nova ordem mundial na Terra plana. E nenhuma pessoa vai fugir dos Estados Unidos para Cuba, porque lá nos Estados Unidos é onde o capitalismo produz a melhor qualidade de vida. Nenhuma pessoa vai fugir dos Estados Unidos para Cuba, porque lá nos Estados Unidos é onde o capitalismo produz a melhor qualidade de vida. Se você não prestar atenção, você vai ver que foi exatamente por causa desse crescimento industrial brasileiro, ou seja, exatamente porque o capitalismo brasileiro estava dando muito certo, que nós tivemos esse investimento internacional com a finalidade de destruir a indústria brasileira e colocar o Brasil mais uma vez na condição de produtor de matéria-prima. Vocês entenderam, gente? Faz todo sentido. O Brasil se industrializou, o Brasil se desenvolveu durante o governo Dilma, estava crescendo lá 10, 20% ao ano e eu realmente nunca tinha pensado nesse ponto, né? Durante o governo Dilma as coisas estavam lá voando, aí de repente veio um investimento externo, mandaram o dinheiro para cá, para acabar com o nosso país, para fazer com que a gente voltasse a ser um mero produtor de matéria-prima. Pois é, o Brasil é um dos maiores agroexportadores do mundo, com tecnologia de ponta nas lavouras e quebra de recorde ano após ano. Mas pro Leonardo, a gente só é produtorzinho de matéria-prima. Se uma pessoa lá do Sudão, uma pessoa lá da Etiópia, uma pessoa desses países capitalistas que não desfrutam do capitalismo, tivessem a oportunidade de sair de lá e ir para Cuba,
será que elas não iriam? Ah, Sudão e Etiópia são países capitalistas. Pô, que interessante. Vamos ver a colocação deles no ranking de liberdade econômica para entender o grau de capitalismo desse país. Não existe alternativa para o capitalismo. O detalhe é ser inteligente o suficiente para fazer o capitalismo funcionar pro Brasil e não contra o Brasil. Um capitalismo que funciona para o Brasil é aquele modelo capitalista em que a indústria brasileira vende para os países menores e não o modelo capitalista em que a indústria americana vende para o Brasil e o Brasil produz matéria-prima para a indústria americana. Você consegue pensar. É só você parar de procurar informações já digeridas pelos sites liberais como o MBL e começar a fazer uma coisa que é muito difícil, mas você vai conseguir: pensar com a própria cabeça. Vocês entenderam, gente? Para o capitalismo funcionar, é só a gente cortar a relação com países desenvolvidos e só vender para país pobre. É só adotar a política petista de só manter relação com Bolívia, Venezuela, Congo, Angola e Cuba que o país decola. Decola com 10% de inflação, 14 milhões de desempregados, mas decola. É óbvio, é só você parar de ver a página do MBL que você entende. Olha, gente, eu sei que esquerdista se baseia mais em sonho do que em realidade, mas esse daí é o primeiro que eu vejo que precisa de camisa de força. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre.